Paz e graça, caros amados irmãos, em Cristo Jesus, quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos abordar um pouquinho sobre um breve perfil histórico de Jesus. É possível falar de um perfil histórico de Jesus de uma maneira precisa? Não, não temos como falar precisamente, historicamente, abordando historicamente a historicidade daquilo que diz respeito a Jesus. Até porque os evangelhos não querem fazer história, mas são catequeses. De 10 décimos sobre a vida de Jesus, de 10 décimos na história, 9 décimos estão perdidos para sempre na história. Então, não temos como saber. Tudo que nós sabemos é por meio dos evangelhos, que retratam o ministério de Jesus. No que diz respeito ao seu nascimento, nós não sabemos a data do nascimento de Jesus. Não temos como saber. Pelos evangelhos, deduzimos que Jesus nasceu à época do imperador romano César Augusto, sob o reinado de Herodes Magno, Herodes o Grande, entre 6 e 4 antes da era cristã. É o que nós sabemos. O calendário que nós temos foi feito pelo monge chamado Dionísio Pequeno no século V, e quando ele faz o calendário, ele erra em alguns anos os cálculos. Mas não sabemos precisamente, sabemos que Jesus morreu ali, não depois da morte de Herodes Magno, mas ali entre a vida de Herodes Magno, Herodes o Grande, entre 6 e 4 antes da nossa era. Onde foi que Jesus nasceu? Também não sabemos. Provavelmente, mas sem sabermos, provavelmente Jesus nasceu em Nazaré. Ah, mas o que Lucas diz? O que Mateus diz? Que nasceram em Belém. Por motivos teológicos, Mateus e Lucas descrevem Belém, onde Jesus nasceu, provavelmente em Nazaré. Sabemos que seus pais se chamavam José e Maria. A sua língua materna. O que Jesus falava? Qual era a sua língua? Qual era o seu idioma? Jesus falava hebraico, ou melhor, Jesus falava aramaico, como todo bom judeu à sua época. O aramaico, como nós sabemos, do ponto de vista da história, entrou no judaísmo, que nós chamamos de judaísmo do Segundo Templo, pelos persas, que era a língua dos persas, uma língua comercial, e adentrou ali na cultura judaica. E à época de Jesus, Jesus falava o aramaico. O hebraico era utilizado na liturgia, era utilizado na sinagoga. O texto sagrado, a Torá, escrita em língua hebraica. Jesus sabia ler e escrever? Provavelmente sabia ler e escrever. Jesus conhecia o grego? Provavelmente Jesus conhecia o grego, mas com certeza desconhecia o latim. Uma suposição. A sua vida em Nazaré, na Galileia. Ali foi a sua vida. Nazaré pertencia à região da Galileia, ou seja, no norte da Palestina estava a Galileia, no sul da Palestina estava a Judéia. Então, é no norte da Palestina, precisamente ali na Galileia, que Jesus vai se criar, onde Jesus vive. Nazaré não era uma rota comercial, estava longe da grande rota comercial, dentro de uma cultura camponesa, a cultura de Nazaré. Não era um ambiente urbano,
era um ambiente rural. E Jesus, com certeza, exerceu em Nazaré a sua atividade de artesão. Na verdade, Jesus era um construtor. Se nós formos olhar para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e descreve Jesus como o filho do carpinteiro, não é ele o carpinteiro, o filho de José? Então Jesus tinha a atividade de carpinteiro. Então, carpinteiro não estava ligado somente à madeira, mas estava ligado às pedras, estava ligado a metais. Jesus exercia uma função de um grande construtor. Jesus era um artesão. Interessante notar o silêncio dos evangelhos no que diz respeito à reconstrução da cidade de Séforis. Séforis era uma grande cidade importante lá na Galileia, próximo a Nazaré, uma grande rota e uma cidade importante dentro da Galileia. Então, o silêncio dos evangelhos no que diz respeito à reconstrução de Séforis. Depois da morte do rei Herodes o Grande, quando seu filho assume o governo, Herodes Antipas, na Galileia, não se menciona uma atividade de Jesus como um construtor, como alguém que estaria trabalhando naquela grande reconstrução de Séforis. Então há um silêncio no que diz respeito a isso, de uma atividade, de um trabalho de Jesus dentro de Séforis, já que sabemos que Séforis foi reconstruída. Jesus teve um encontro com o Batista, o João Batista. Sabemos pelos evangelhos que João Batista exercia a sua missão, o seu trabalho, ali às margens do Rio Jordão, tinha seu estilo de vida, seu modo de vida, anunciava a conversão, a penitência, batizava as pessoas para a remissão dos pecados. Sabemos isso, que João Batista desempenhava esse papel e essa missão. Pelos evangelhos nos são descrito o batismo de Jesus. Mateus nos descreve o batismo de Jesus por João, Marcos também. Lucas fala do batismo de Jesus, mas não menciona quem batizou Jesus. E o silêncio do evangelho de João no que diz respeito ao batismo de Jesus. Fato é que Jesus se encontra com o João Batista, teve um contato no primeiro momento com João Batista, até se deixou batizar, depois Jesus segue o seu caminho. Pela descrição do Evangelho de João, no primeiro capítulo, no relato dos primeiros seguidores de Jesus, percebemos que tem dois seguidores de João Batista, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, quando João Batista aponta aquele que é o Cordeiro de Deus, dois de seus discípulos vão seguir Jesus, porque Jesus, de fato, os convida para ficar com ele. Vinde e vê. Um deles era André, irmão de Simão, que foi chamado de Pedro nos evangelhos sinóticos, que é chamado de Cefas no evangelho de João. Fato é que Jesus, ele se separa e vai seguir a sua vida e o seu ministério e a sua missão. Jesus também teve uma ruptura com a sua família. Pelo relato descrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, o texto diz que a própria família de Jesus disse que Jesus estava fora de si, Jesus perdeu o controle, Jesus ficou louco, ele não come mais, ele não se alimenta mais. E naquela passagem descrita do Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos 31 em diante, quando chega sua mãe e seus irmãos, eles foram parados, o texto em grego diz que eles foram barrados, não deixaram eles, a família, ir até Jesus, porque foram barrados ali, não deixaram.
E disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos lá fora estão. E Jesus diz: mas quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus vai dizer que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Esse é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Há uma ruptura de Jesus com a sua família a partir daquele momento. Jesus rompe com os laços consanguíneos e abraça uma nova família, abraça uma nova missão. E justamente naqueles que ouvem e escutam a palavra de Deus, esses são o irmão e mãe de Jesus. Então Jesus rompe os laços familiares, os laços consanguíneos. Jesus, ele realiza uma atividade itinerante. Jesus, ele é um itinerante. Jesus, ele não fica parado. Jesus desempenha o ministério. Pela leitura dos evangelhos, e sobretudo de Lucas, que nos diz e dá a entender que o ministério de Jesus, ele dura 3 anos. Não 3 anos precisamente, mas quase 3 anos. Entre 27 e 28 do primeiro século da nossa era cristã. Ali Jesus desempenha o seu ministério. Jesus é alguém que sempre está se locomovendo. Jesus é alguém que está caminhando, andando. É a grande descrição que o Evangelho de Marcos nos mostra. É um Jesus que se locomove. Jesus não sabe ficar parado. Jesus, ele tem uma missão a cumprir. Então Jesus, ele se desloca de um lugar para o outro. E é isso que nós chamamos de atividade itinerante de Jesus. Para a leitura do Evangelho de João, Jesus vai por 3 vezes da Galileia para Judeia. Volta para a Galileia e vai para a Judeia. Volta para a Galileia e volta para a Judeia. Por 3 vezes. Os evangelhos sinóticos nos falam apenas de uma subida de Jesus para a Judeia, precisamente Jerusalém, lá onde ele vai, de fato, derramar o seu sangue para a remissão dos pecados. Uma única vez, Mateus, Marcos e Lucas, de Nazaré para a Judeia, precisamente Jerusalém, o seu destino, como nos fala, menciona o Evangelho de Lucas, que é o grande evangelho da subida de Jesus, da grande subida, onde começa em 951 até chegar em Jerusalém para morrer. Jesus é aquele que se desloca de uma aldeia para uma aldeia, de um povoado para um povoado. Essa é a atividade itinerante de Jesus. Há um silêncio dos evangelhos onde não diz que Jesus pisou em Séforis e nem em Tiberíades. Jesus não pisa nem em Tiberíades e nem em Séforis. Há um silêncio. Então, as margens do rio de Tiberíades, ou seja, as margens do mar da Galileia, mas não menciona Jesus de uma maneira direta, nem Séforis, nem Tiberíades, já que eram as 2 grandes cidades importantes na região da Galileia, ali no norte. Um silêncio. Jesus, ele curava os enfermos, Jesus expulsava demônios e Jesus anunciava a sua mensagem, que era a mensagem do reino de Deus. Um breve relato histórico daquele que pode ser uma aproximação histórica do Jesus de Nazaré, que para nós é o Cristo Jesus, já ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. Assim seja.